Graça e paz, queridos irmãos da Igreja Batista Jerusalém. Eu quero mandar um forte abraço a todos que estão nos acompanhando no canal da igreja, da nossa igreja. Hoje, excepcionalmente, nós faremos gravado por uma questão de a gente não tá com uma dificuldadezinha, tanto o pessoal da mídia, o irmão Bruno que nos ajuda, de compromisso de trabalho, e também por outros motivos também que a gente está tentando fazer dessa forma, porque eu também tenho outro compromisso. Mas, graças a Deus, a gente tem esses meios de comunicações que nos ajudam, né, irmãos? Num momento como esse. Eu sei que você que acompanha o canal da igreja, independente de ser gravado, de ser ao vivo, né, a live, meus irmãos estão sempre presentes conosco, eu louvo a Deus. Eu quero de uma forma especial agradecer os irmãos, porque os irmãos têm atendido o apelo, né, o apelo pastoral, e têm vindo, né, aos cultos, mesmo com a listagem, com a restrição. Graças a Deus, nos domingos, né, as nossas agremiações voltando, as atividades normais, né, e assim, dentro do protocolo. E eu estou ficando muito feliz porque eu estou vendo a igreja motivada, a igreja vindo, os irmãos se preocupando, os jovens, reunião de casados, todo mundo tentando se reunir, né, para manter viva aí a nossa comunhão, que é importante também. Quero também lembrar os irmãos que no próximo domingo, o pastor estará sábado e domingo na nossa congregação de Pindombeira, que, se salvo engano, está completando 24 anos. Domingo vai vir uma equipe também, está descendo a equipe para lá. Então nós louvamos a Deus porque o Senhor tem abençoado muito a nossa igreja e graças a Deus as bênçãos têm sido derramadas sobre nós, né? E domingo a gente está lá na nossa congregação pregando uma palavra, ministrando a ceia já com os irmãos lá. Que bom, né, que essas coisas estão acontecendo de forma gradativa e Deus tem nos abençoado muito, né? Nós continuamos firme e forte aí na reforma, né, que vai vir do telhado, e trabalhando muito para que as coisas deem certo, tá? O mais é pedir a Deus graça e misericórdia, continuar orando pelos enfermos, tá bom? Nosso pastor Paulinho Peixoto, o irmão Antônio Azevedo, o irmão Dailton, o irmão Oscar, a irmã Alice, a sobrinha da irmã Eunice, né, e da bisneta da irmã a Alicinha também, né, uma criança que está, meu irmão, numa luta, mas ela está vencendo cada dia, viu? Cada dia eu recebo aí comunicado da família, ela está fazendo as reabilitações, as fisioterapias, e eu tenho dúvida que essa criança vai voltar, né, à normalidade como toda criança, né? Quer brincar, correr, interagir com os seus. É isso que a gente crê, é isso que a gente acredita, a nossa fé nos impulsiona a isso. Não obstante as lutas e as tribulações que cada um de nós temos passado, tá bom? Então continue orando pelos enfermos da igreja, continue orando pelas famílias, né? As famílias, continue orando pelas pessoas que estão precisando de uma colocação no mercado de trabalho, para que Deus abra as portas, as bênçãos derrame sobre a vida desses irmãos, tá bom? Vamos orar então, para a gente fazer a reflexão de hoje. Eu trouxe um tema muito bom, que os irmãos gostam muito quando o pastor aborda esses temas, tá bom? Lá na frente a gente vai dizer. Então, curva a sua cabeça comigo agora, em nome de Jesus. Se você tem alguém que está precisando orar, né, coloque aí no chat, né, quem é a pessoa que pediu oração, que certamente quem está aí no chat também vai estar orando por essa pessoa, tá bom? Vamos lá fazer isso em nome de Jesus? Vamos orar. Pai Santo, Deus Eterno, te louvamos, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua graça sobre nós, pela sua misericórdia. E nós estamos aqui reunidos porque o Senhor concedeu. Obrigado, Deus, pelo privilégio que temos de sermos chamados seus filhos e compreendemos, ó Deus, que precisamos cada dia mais do Senhor. Abre os nossos corações para melhor te servir e em tudo que iremos fazer, Senhor, o teu nome seja exaltado e glorificado. Vai agora de encontro, ó Deus, à vida dos teus filhos que estão enfermos.
te apresentamos todos esses nomes que nós falamos. Tu sabes cada necessidade, cada, Deus, angústia que esses familiares estão passando por ver os seus entes queridos sofrendo ali no leito de dor. Derrama teu bálsamo santo sobre a vida dessas pessoas, Pai. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor me dá esse privilégio de, mesmo sendo pecador, mesmo sendo uma pessoa distante muitas vezes dos seus propósitos, não porque queremos, mas muitas vezes, ó Deus, nos isentamos ou nos ausentamos, mas o Senhor tem olhado para cada um de nós com o teu olhar de graça e misericórdia. Continua falando ao coração do teu povo, através dos louvores, através da administração da palavra, em tudo que é feito, tudo que nós produzimos para o bem-estar dos irmãos, seja também para a glória do teu nome. Agora, Senhor, te pedimos em nome de Jesus, visita cada família aqui representada. Guarda os teus filhos, livra do mal, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, hoje eu estava vendo essa semana uma postagem de alguém, né, de um pastor, e ele fala na sua postagem, pastor Batista, né, tradicional, ele fala na sua postagem que a doutrina do dispensacionalismo ou do pré-tribulacionismo, ele chega a usar até a expressão, é uma doutrina satânica, demoníaca, acho que é demoníaco o termo que ele usa. Isso me preocupou muito porque nós batistas, por origem, nós somos pré-tribulacionistas, nós somos pré-milenistas, nós cremos no dispensacionalismo bíblico. E a gente vê pastores de denominações como a nossa, que lá no nosso compêndio doutrinário está dizendo justamente isso que a gente crê, e ele começa a ensinar o rebanho de outra forma. E esse é um grande problema porque muitos pastores entram no seminário, muitos jovens entram no seminário, e ao longo, né, da sua vida, da sua caminhada cristã, claro que se ele ouvir falando isso aqui, ele vai dizer, eu não defendo bandeira de religião, porque quem me salva é Cristo. Eu acho isso tudo ignorância. É igual aquele sujeito que diz assim, eu não defendo a bandeira de trabalho, eu não visto camisa de trabalho, porque isso... Não, você veste, você está ali. Seu salário sai dali, você lembra quando você estava desempregado, o que você passou, né? Agora, claro que você não vai se contentar com as injustiças que acontecem ali naquele ambiente de trabalho, mas o que é pertinente a você fazer contratado e pensando que você está fazendo, como diz a Bíblia, para Deus e não para os homens, irmão, então você está pensando de forma errada. A mesma coisa eu vejo nessas questões mais, vamos dizer assim, mais problemáticas dentro da Bíblia, né? Não que a Bíblia traga problema, mas na interpretação dessas pessoas gera essa problemática. E eu fiquei me perguntando, já preguei isso várias vezes, eu sei que às vezes os irmãos até comentam, o pastor fica só falando sobre isso. Irmãos, mais do que nunca a gente precisa falar sobre isso. Porque muita gente vai cair na mão do anticristo, porque não reconhece, não lê a palavra e não tem como interpretar, porque não tem instrumentos para interpretar. Primeiro, depender de Deus, do Espírito Santo de Deus. Então a pessoa não está nem aí para isso. Eu acho que isso não é tão importante, mas eu acho que é importante. Então eu quero dizer para nesta noite para os irmãos, o tema é esse. Por que a igreja não passará pela tribulação? Né? Por que a igreja não passará pela tribulação? Porque nós batistas cremos dessa forma. Primeiro eu quero usar como fonte logo, né? Porque a gente tem que usar a Bíblia. É 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo de número 3. Presta atenção que o apóstolo Paulo diz aqui para esses irmãos de Tessalônica. Eles dizem, ninguém de maneira nenhuma ou alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. O que é apostasia? Isso que está acontecendo, né? Mas a Bíblia, quando fala apostasia, de um modo geral, a humanidade toda vai, como é que eu posso dizer, vai descrer daquilo que a Bíblia está falando que é verdade. Então muitos vão criar suas próprias filosofias, suas próprias interpretações. Aí Paulo está falando, isso vai acontecer. Isso é até uma, podemos dizer assim, uma sequência. A apostasia. Depois da apostasia, Paulo diz, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição.
Então, já é um dado para os irmãos entenderem que o anticristo virá, mas antes vai vir a grande apostasia, acho que preparando até o terreno para que ele encontre um mundo, né, completamente descrente de tudo, né, inclusive de Deus. Ok? Que Deus aplique essa palavra lida na nossa mente e no nosso coração. A palavra grega apostasia significa partida, separação, afastamento, saída, retirada, remoção. É isso que significa essa palavra do grego apostasos. Tá? Portanto, pode se referir também ao arrebatamento, ou seja, da tirada dos servos de Deus. E aí a pergunta que é pano de fundo dessa reflexão é: os cristãos vão passar? Os cristãos genuínos passarão pela tribulação? E conforme nos aproximamos do final, né, da dispensação da graça, não há pergunta profética mais vigorosa e tem que ser mais debatida do que essa pergunta. Né? E aí formulando ela completa como tema do sermão. Os crentes, né, os cristãos passarão pela tribulação? Será mesmo que isso vai acontecer? Então, primeiro é importante que os irmãos saibam que há 4 pontos de vista, né? 4 crenças diferentes acerca desse tema arrebatamento, né? Os cristãos serem tirados. Tem vários argumentos, mas eu vou usar os mais comuns, mais corriqueiros, para os irmãos entenderem. Depois vou falar só do que a gente como batista crê, porque eu não vou ficar falando dos outros, eu vou falar do que a gente crê, baseado no que a gente crê, estudando na Bíblia. Aí você depois em casa vai dar suas interpretações sobre outras correntes também. A primeira é a posição pós-tribulacionista. O que é isso que significa? O que é que eles afirmam? Eles afirmam que a igreja sim passará por toda a tribulação, né? 7 anos aí vai pegar pesado o anticristo e a igreja vai estar lá sofrendo, ok? Muita gente fala isso. Eles vão dizer vários argumentos, dentre eles: Deus não livrou Israel passou pela prova dos 40 anos, foi cativo no Egito e tal. Eles vão usar muitos argumentos como ele. Então essa é a posição. Depois da posição, essa é a pós-tribulacionista. A igreja vai ficar e vai passar. A outra é a posição semi-tribulacionista, que diz que a igreja passará pela primeira metade da tribulação, ou seja, 3 anos e meio. Só que eles não dizem se é os primeiros 3 anos e meio ou os depois. Eu acredito, pelo que eu já estudei, é os 3 anos e meio, os 3 anos seguintes, né? Mas não tenho ainda, com certeza não posso confirmar. A posição tribulacionista, que é o que a gente crê, afirma que a igreja não passará por nenhum momento da tribulação. E finalmente a posição do arrebatamento parcial, que crê que os santificados, né, os separados, serão levados antes da tribulação e que o restante da igreja passará pelo julgamento. Analisemos aí então agora a posição pré-tribulacionista, que é o que nós como batistas cremos, e que eu creio que biblicamente é correto. Nós batistas acreditamos como parte da nossa doutrina, no nosso compêndio doutrinário, que nós batistas somos pré-tribulacionistas, ok? Primeiro de tudo, a própria natureza, né, da tribulação, né, impede que a igreja passe por qualquer fase desta ou dela, né, da tribulação. A tribulação é uma época de ira, a tribulação é uma época de julgamento, de indignação de Deus contra a humanidade. É uma época, uma era de trevas, destruições e morte. Isso que vai ver lá na questão da tribulação. Paulo escreve, né, lá em Romanos 8, versículo 1, é bom que se diga, ele diz: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A igreja purificada, irmãos, pelo sangue de Jesus, não necessita de outra purificação, porque você já foi purificado pelo sangue do Mestre. Alguns questionam: os cristãos não precisam ser purificados? Então, aí a tribulação vai ser um meio de santificá-los. Não,
Nós já fomos purificados quando aceitamos e reconhecemos Jesus. A resposta é muitas vezes que a gente pode até há necessidade de a gente ser purificado, mas o purificado aqui é através da confissão de pecado que vem através do sangue de Cristo. E nele aqui, quando Paulo fala, ele está falando do sofrimento pessoal que cada crente passa quando a gente aceita Jesus. A gente não larga tudo, a gente vai largando as coisas gradativamente. Então, assim, que a igreja precisa de purificação, sim, mas na hora da confissão do pecado ou no que se trata de pecado. É claro, lá em 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda e qualquer injustiça. Outra razão para eu crer que a posição pré-tribulacionista, ou seja, não passará pela tribulação, é biblicamente correta, é o que ensina Paulo lá em 2 Timóteo capítulo 2, né, versículo 2. Né? Olha, os crentes lá de Tessalônica estavam experimentando grande perseguição, irmãos. E por eles estarem experimentando grandes perseguições, eles queriam saber, né, se aquela perseguição que eles estavam passando era parte da tribulação. E se Paulo estava correto quando disse que lá na sua primeira epístola, que os cristãos não passarão pela tribulação. É isso que eles estavam preocupados, porque havia muita perseguição dos imperadores de Roma. Então eles estão dizendo, olha, é essa época já, e o Senhor diz, né, que não passaríamos, por que estamos vivendo isso? Aí Paulo vai dizer lá em 2 Timóteo 2,2, ele diz, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, ou seja, daquilo que eu ensinei a vocês. E nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se um dia de Cristo estivesse já perto. Ele está dizendo, não é. O que vocês estão passando aí não é o dia de Cristo, né? Porque eu expliquei isso na última mensagem, né? Que o dia do Senhor e o dia de Cristo. Né? Então, irmãos, olha que coisa interessante. Então, Paulo está dizendo para uma igreja que está aflita, porque está sofrendo perseguições do Império Romano, né, de um modo geral. Havia uma perseguição sistemática contra os cristãos. Então, ele está dizendo, não é esse momento ainda. Né? Paulo diz que não estão na tribulação, que eles não estavam na tribulação. E para isso ele escreve lá em 2 Timóteo 2,3, ele diz, de maneira de nenhuma ninguém vos engane, porque não será assim antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, ou o homem da iniquidade, ou o anticristo. Né? Na verdade ele está falando do anticristo. Ele está dizendo que virá de todos os estados confederados da Europa. Há uma corrente que diz que ele virá dos estados confederados da Europa e a forma final de poder mundial gentílico. Eu já falei que tudo isso vai ser entregue ao anticristo, né? Os 10 reis, que pode ser 10 chefes de estado, pode ser 10 presidentes, e esse 10 aqui é simbólico, pode ser também. Então ele está dizendo, olha, esse anticristo virá aquilo que foi o Império Romano, né? Que foi o Império Romano da Europa toda, né? Itália, França, Inglaterra, que era a Grã-Bretanha, Espanha, Itália, então enfim. Então é isso que ele está dizendo, virá da Europa, né? E ele fala que ele diz assim, o anticristo, ele fala que o anticristo não apareceu ainda lá para aqueles irmãos de Tessalônica. Ele vai dizer que o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. Está lá no verso 7. Ele está dizendo, olha, tem alguma coisa que o detém, não é? E a gente sabe o que é. Tem o que detém, ele não se manifestou ainda, porque o que detém ele ainda está na terra. E eu vou mais além, está no coração dos cristãos verdadeiros. Quem é que detém ele? Olha o que é que ele escreve, né? Ele vai dizer isso lá no versículo 7, que algo detém, por isso ele não se manifesta. Ele fala também para os irmãos de Tessalônica. Então, quem está detendo Satanás de apresentar o anticristo ao mundo, como se fosse um Deus do mundo, é a igreja, irmãos. É o sal da terra, é a luz do mundo. É a que derrota a corrupção, que lamentavelmente a igreja está se envolvendo em política e está entrando muitas corrupções na igreja. Então, quem detém é a igreja. Mas a igreja em si, não, a igreja é você. Por quê? Porque você tem o Espírito Santo na sua vida.
Está lá, está aqui, nós. Né? Então, quando o Senhor Jesus aparecer nas nuvens do céu para tirar a igreja da terra, Deus não mais deterá Satanás. E aí ele pode sim, por causa disso, cumprir seu propósito e de dominar o mundo, que é isso que ele vai querer, através do anticristo. Né? Mas não antes que a igreja seja arrebatada da terra. Então, antes disso, não. Então, tem algo que o detém, que é quem? O Espírito Santo, já expliquei. Aí o Espírito Santo sai, né? Aí as pessoas não terão mais temor a Deus. As pessoas não já estão fazendo assim, né? Estão agnósticas em série de coisas que incrédulas, né? Ateus, ateias. Então, assim, é isso que ainda não se manifestou. Mas saindo isso, o mundo vai estar um mundo descrente. Então, vão crer em algo material, físico, é isso que ele vai apresentar, né? Para as pessoas. Mas não antes da igreja ser arrebatada da terra, né? Olha o que é que ele diz lá, 2 Tessalonicenses, desculpe, capítulo 2, versículo 7. Porque o mistério, ele vai dizendo, porque já o mistério da injustiça opera. Está vendo aí? Há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Quem é um que agora resiste? Até agora resiste. É a igreja que ainda resiste. Quando eu falo a igreja, os cristãos do modo geral. Mas eles serão retirados. É isso que Paulo está nos ensinando. Outra razão pela qual creio que a posição pré-tribulacionista, que é a nossa, é biblicamente correta, é o que João escreve lá em Apocalipse 4, versículo 4. Ele diz: e ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroa de ouro. Note que esses anciões estão assentados, vestidos e coroados. Isto é claramente o símbolo da igreja. Por quê? Lá em Efésios 2, versículo 6, lemos que Deus nos vai fazer, Paulo vai dizer isso, lá em Efésios 2, versículo 6, que Deus vai fazer, nos assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, o simbolismo que João viu, né, a visão que João teve, representando os anciões, ali representa o povo de Deus, né? Será em lugares celestiais assentado e coroado. Em Apocalipse 19, versículo 8 diz: e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças, ou as justiças dos santos. Foi dado a esses anciões que vestisse de linho fino. E aí, próprio Apocalipse aqui, João interpreta dizendo que esse linho fino, que é o linho era a roupa de vestir os reis, rainhas, né, os poderosos da antiguidade. Então ele está dizendo que os crentes terão esse privilégio, né? Serão vestidos. Daí ele diz mais: foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça, ou as justiças dos santos. Que é os santos que a Bíblia chama? Os crentes, os cristãos de todas as eras, né? Aqueles verdadeiros cristãos. Lembro também em 2 Timóteo 2, né? 2 Timóteo, desculpe, capítulo 4, versículo 8, que ele diz assim: desde agora a coroa da justiça, Paulo está dizendo, me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. E a pergunta crítica, né, que não quer calar é esta: quando a igreja será vista no céu em sua posição glorificada? Né? Será vista no início da tribulação. João descreve isso em Apocalipse 4. João descreve isso em Apocalipse 19. Eu não vou ler aqui por causa do tempo que não dá. Mas, irmão, volta lá no capítulo 4 de Apocalipse. Os irmãos voltam lá no capítulo 19. Você vai ver que a igreja já está, né, ali nas regiões celestes. É isso que eles estão nos dizendo aqui, eles estão ensinando. É isso que João viu na sua vida. Então ele está dizendo aqui, nos capítulos 4 e 19, que a igreja é vista lá no céu, assentada, vestida, coroada. Dessa forma o arrebatamento precederá a tribulação. Louvado seja Deus por isso. Tá? Então o arrebatamento vai preceder a tribulação.
Outra razão pela qual eu creio que a posição pré-tribulacionista é verdadeira é o que Paulo escreve lá em 2 Tessalonicenses, agora capítulo 1, versículos de 7 a 8. Eu quero ler para os irmãos. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 7 a 8. Que fala em dar, né? Ele diz assim: E a vós, que sois atribulados, descanso conosco quando se manifestar o Senhor Jesus, desde o céu com os anjos do seu poder, como labareira de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então Paulo está dizendo que a ira de Deus durante a tribulação será derramada sobre aqueles que não conhecem a Deus, né? E não são da igreja, né? Não pertencem à igreja de Cristo. Quando eu falo pertencer, estou falando da igreja local. A igreja local é muito importante. Eu estou falando da igreja do mundo todo, né? A igreja global, né? A igreja em todo o universo, tá bom? Então Deus salvou a Ló da destruição, lembra? De Sodoma e Gomorra, porque ele era homem o quê? Justo. E alguém estava intercedendo por ele. Sendo ele um homem justo. Está lá, escrito lá, 2 Pedro 2,7. Pedro vai dizer isso. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. É o que está acontecendo hoje, irmão. Tem dia que a gente cansa, né? Eu domingo até falei que eu estava cansado de luz brigar com luz, né? Porque a luz tem que brigar com as trevas. Quando eu falo luz com luz, irmão contra irmão, irmãos da mesma igreja às vezes. Então, Pedro vai dizer isso, que Deus livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Sei que é uma cidade terrível. Nós estamos vivendo hoje, irmãos, né? Qualquer coisinha que a gente fala gera uma polêmica. E aí você é fóbico, você é fóbico disso, você é fóbico daquilo, e por aí vai, né? Então, vamos ver lá Gênesis 19, 17 a 22, fazer uma análise rápida aqui, já que eu citei Jó, né? Vamos lá. E aconteceu que tirando-os fora, disse, a família de Ló, disse: escapa-te por tua vida, e não olhes para trás, nem de ti, e nem pares em toda esta campina. Escapa para o monte, para que não pereças. E Ló disse-lhes: ora, não, meu senhor, eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandecestes a tua misericórdia, que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida. Mas eu não posso escapar no monte, para que porventura não me apanhe este mal e eu morra. Ele ficou com medo, esse mal, ou seja, a destruição que vai vir ali. Alguns historiadores, arqueólogos dizem que ali é como se explodisse uma bomba atômica, porque tinha uma concentração imensa, né, de petróleo ali. Quer dizer, não, na época ninguém sabia o que era petróleo, e as bolas de fogo, saraivas de fogo vieram do céu quando caíram daquela região, que é uma região petrolífera. Aí virou uma bomba de não sei quantos megatons, imagine, destruir a cidade toda. E aí ele vai dizer o seguinte: e Ló disse: Senhor, ora não, meu Senhor, porque o anjo manda ir, os anjos, né? Agora o teu servo, eu tua graça, seja o Senhor veio, engrandeceste tua misericórdia em mim, me fizeste para guardar a minha vida, minha alma em vida. Mas eu não posso escapar para o monte, para que porventura não me apanhe este mal e eu morra. Eis que agora aquela cidade está perto para fugir para lá, e é pequena. Ora, deixe-me escapar para lá, né? A cidade não era pequena, a cidade era grande, para que a minha alma viva. E disse-lhes, o anjo disse: eis que aqui tenho te aceitado também neste negócio, para não destruir aquela cidade que falaste. Apresenta-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer, enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade de Zoar. Eu li Gênesis capítulo 19, 17 a 22. A presença de um homem justo retardou a ira de Deus. Coloca isso sua mente. A presença de um só homem justo retardou a ira de Deus. Da mesma maneira, a igreja terá de ser removida, irmãos, antes que a ira de Deus possa ser derramada sobre a terra. Sabe por quê? Porque Deus olhou para o justo. E Deus olha agora para muitos homens e mulheres que são justos, que não merecem isso. Então, as pessoas dizem: a igreja, Israel, olha aqui a prova, que Deus não destinou a gente para a ira, né? E o versículo final
desse texto, né, aqui que acabamos de ler, é o que Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses 5, de 8 a 9. Ele diz: mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, fique firme, você que já aceitou Jesus, falta pouco. Você que não aceitou, aceite, reconheça ainda em sua vida, abra seu coração, faça esta aliança com Deus através de Jesus, salve a sua alma e, uma vez salvo, ajude os seus familiares a encontrar também este caminho para que vocês sejam salvos também. Então, irmãos, eu particularmente, como pastor batista tradicional, me apego desde as minhas leituras na posição pré-tribulacionista, onde diz em nossos compêndios, eu não li tudo aqui não, meu irmão pode estudar mais isso, até para debater com muitos que acham que não. Então a nossa posição é que a nossa vida será arrebatada, se a gente ficar vivo aqui, né, seremos arrebatados. Se não, se morrermos antes, o Senhor virá com os seus anjos conosco para estabelecer, né, o reino dele milenar. Então, é a posição nossa como batista, é a posição nossa como crentes em Jesus. Então, fique firme em seu propósito, cuidado com os ventos de doutrinas aí que tentam deturpar, às vezes até saindo das nossas próprias correntes denominacionais. Isso é um perigo muito grande. Então, aí até já falta de caráter até nesses colegas, porque não crê dessa forma e está dentro da instituição que crê dessa forma, porque fica ali para confundir a cabeça dos irmãos. Eu acho isso muito mesquinho, né? Para não falar outra palavra. Então, Deus abençoe, viu? Por esta palavra de hoje. Obrigado por você estar aqui para ouvir, né? Essa foi uma reflexão, né? Não foi um sermão propriamente dito, mas foi uma reflexão para que os irmãos leiam mais, né? Temas escatológicos. Leia mais sobre textos que falam sobre a vinda de Jesus, sobre a grande tribulação, né? Sobre o estabelecimento do milênio. Então, leia mais sobre isso. Busque mais ao Senhor, né? Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar-o enquanto está perto. Eu quero agradecer os irmãos por estar aqui conosco, dizendo para os irmãos, próximo domingo, culto, né? Às 9 horas começa a escola bíblica dominical com os nossos professores, 10 horas, né? O nosso culto dominical. À tarde, às 17 horas, nosso culto vespertino, até agora o final de fevereiro. Em março, primeiro domingo de março, nossos cultos vespertinos fará agora ser noturno, será às 18 horas. As agremiações têm de 17 a 18 para se reunir. E nós crentes, né, que vamos para o santuário, os irmãos, das 18 às 19h10, 19h15, não mais do que isso. Às vezes o pastor passa um pouquinho, porque eu acho que ainda até 19h30 ainda está cedo para a gente sair. Alguns, né? Porque muitos tem carro, mas não tem carro. Mas a gente sempre está lutando para não sair antes disso, né? Então os irmãos já sabem, ok? Deus continue abençoando. Eu quero orar pela sua vida agora. Curve a sua cabeça onde você está agora. Receba de Deus a graça, receba de Deus a cura, receba de Deus, né, aquilo que você necessita para a sua vida, caminhar na fé em Cristo Jesus. Pai Santo e Deus eterno, queremos te louvar, ó Deus, pela tua igreja, pela Igreja Batista Jerusalém, pelos servos do Senhor que congregam, Deus, nessa comunidade de fé e de prática cristã. Abençoa cada família aqui representada, toma os teus servos em tuas mãos, guarda os teus filhos, livra do mal, ajuda-os para que eles possam vencer cada dia mais, ó Deus, pela fé, crendo no Senhor, que é poderoso e soberano sobre todas as coisas. Obrigado, Deus, por tudo. Continua abençoando a nossa igreja. Entra, Deus, com providência na saúde daqueles teus servos que precisam de Ti, daqueles que precisam, que estão desempregados, que precisam de uma porta, uma oportunidade de emprego, Deus. Abra, Deus, essa perspectiva, Deus, essa alternativa para os teus servos. Restaura a nossa saúde física, espiritual e emocional. Guarda o teu povo que já está em casa, guardado por Ti, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, te guarde
Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, irmãos? Muito obrigado por estar aqui. Até a próxima quarta, se o Senhor permitir, tá bom? Deus abençoe. Forte abraço em Cristo Jesus.